Olá, amigos, como vão? Nosso seminário é sobre o artigo de feedback autocontrolado e aprendizagem de uma habilidade motora discreta em idosos, publicado na Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, onde o estudo foi realizado por Suzette Chiviakovsky e colaboradores. Nós vamos apresentar os principais objetivos, métodos, resultados e conclusões desse artigo, relacionando com a aprendizagem motora em idosos. Dando continuidade, o estudo aborda o conhecimento de resultados, também chamados de CR. O que é CR? CR é o conhecimento de resultados, que é um tipo de feedback utilizado na aprendizagem motora. Esse feedback informa ao indivíduo como foi o resultado do movimento realizado. Os autores compararam dois tipos de feedback: o autocontrolado, em que o próprio participante escolhe quando receber informações sobre desempenho, e o externamente controlado, em que o pesquisador decide quando fornecer esse feedback. Segundo os autores, o feedback possui grande importância na aprendizagem motora, pois auxilia na correção e no aperfeiçoamento dos movimentos. Estudos anteriores mostraram que adultos apresentaram melhores resultados quando possuem controle sobre o feedback recebido. Além disso, o artigo relaciona o autocontrole com fatores como autonomia, participação ativa do aprendiz e estratégias de aprendizagem autorregulada. Porém, ainda existiam poucos estudos investigando esses efeitos em idosos. O objetivo do estudo foi comparar os efeitos da frequência autocontrolada de conhecimento de resultados e da frequência externamente controlada na aprendizagem de uma habilidade motora discreta em idosos. A hipótese dos autores era que os idosos que praticassem com feedback autocontrolado apresentariam melhor aprendizagem em relação ao grupo com feedback externamente controlado. A pesquisa contou com 22 idosos, com idade entre 60 e 76 anos, distribuídos igualmente entre os grupos. Os participantes foram divididos em dois grupos, o grupo AC, que utilizou o feedback autocontrolado, e o grupo EC, que recebeu feedback externamente controlado. Todos os participantes voluntariamente não conheciam o objetivo do estudo e não possuíam experiência anterior com a tarefa. A tarefa consistia em arremessar um saquinho de feijão em um alvo posicionado no chão. Os participantes realizavam o movimento sentados, de costas para o alvo, utilizando o membro não dominante e sem visualizar o alvo. Pela classificação bidimensional de Gentili, a tarefa pode ser considerada uma habilidade motora discreta, realizada em um ambiente estacionário e com manipulação de objeto. Foram utilizados um alvo circular, saquinhos de feijão e um cronômetro digital. Na fase de aquisição, os participantes realizarão 60 tentativas, divididas em 6 blocos de 10 tentativas. O intervalo entre as tentativas era de 10 segundos. O desempenho foi medido pela média dos erros absolutos em relação ao centro do alvo. O grupo autocontrolado podia solicitar feedback quando julgasse necessário, enquanto o grupo externamente controlado recebia o feedback determinado pelo pesquisador. A aprendizagem foi avaliada por meio de um teste de retenção realizado 24 horas após a fase de aquisição. Nesse teste, os participantes executaram 10 tentativas sem receber feedback. Os dados coletados foram analisados através da ANOVA OnWay, utilizando o programa estatístico SPSS. Os resultados mostraram que ambos os grupos melhoraram o desempenho ao longo da prática, como podemos ver no gráfico. O grupo AC apresentou melhora mais constante durante os blocos de aquisição, enquanto o grupo EC apresentou algumas oscilações. No teste de retenção, o grupo com feedback autocontrolado apresentou tendência de menor erro, porém, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Os autores discutem que os resultados encontrados diferem de alguns estudos anteriores realizados com adultos, nos quais o feedback autocontrolado demonstrou vantagem mais evidente. Segundo o artigo, o envelhecimento pode influenciar o processamento de informações e alterar a forma como os idosos respondem ao feedback durante a aprendizagem motora. Os autores concluíram que o feedback autocontrolado não apresentou superioridade significativa em relação ao feedback externamente controlado em idosos. Apesar disso, foi observada uma tendência favorável ao grupo autocontrolado. O estudo também destaca a necessidade de novas pesquisas sobre aprendizagem motora em diferentes faixas etárias.
E algumas considerações feitas pelos autores são que os efeitos do feedback podem variar conforme a idade e que os resultados com adultos não devem ser generalizados para idosos. O grupo considerou o artigo de compreensão mediana, porque apesar de linguagem científica, os métodos e resultados foram apresentados de forma organizada. O estudo contribuiu para ampliar nossos entendimentos sobre a influência do feedback na aprendizagem motora em idosos. Além disso, os resultados podem auxiliar profissionais de educação física na escolha de estratégias de feedback durante atividades motoras voltadas para a população idosa.